Gênesis capítulo 18. A promessa de um filho para Sara. O Senhor apareceu novamente a Abraão junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Olhando para fora, viu 3 homens em pé, próximos à tenda. Quando os viu, correu até onde estavam e lhes deu as boas-vindas, curvando-se até o chão. Abraão disse: Meu senhor, se desejar, pare aqui um pouco, descanse à sombra desta árvore, enquanto mando trazer águas para lavar os pés. E uma vez que honraram a seu servo com esta visita, prepararei uma refeição para restaurar as suas forças, antes de seguirem viagem. Está bem, responderam eles, faça como você disse. Abrão voltou correndo para a tenda e disse a Sara: Rápido, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça alguns pães. Em seguida, Abrão correu ao rebanho, escolheu um novilho tenro e o entregou a seu servo, que o preparou rapidamente. Quando a comida estava pronta, Abrão pegou coalhada, leite e carne assada e os serviu aos visitantes. Enquanto comiam, Abrão permaneceu à disposição deles, à sombra das árvores. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes. Lá dentro da tenda, respondeu Abrão. Um deles disse: Voltarei a visitar você por esta época no ano que vem, e sua mulher, Sara, terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos, e Sara tinha passado, havia muito tempo, da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesmo e disse: Como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer? Mas ainda mais, quando meu senhor, meu marido, também é idoso? Então o Senhor disse a Abrão: Por que Sara riu? Porque me disse: Pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época no ano que vem, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: Não é verdade, você riu. Abraão intercede por Sodoma. Versículo 16. Depois da refeição, os visitantes se levantaram e olharam em direção a Sodoma. Quando partiram, Abraão os acompanhou para despedir-se deles. Então o Senhor disse: Devo esconder meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e as famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo que prometi. Portanto, o Senhor disse a Abraão: Ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas cidades é extremamente grave. Descerei para investigar se seus atos são de fatos tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Aproximou-se dele e disse: Exterminará tanto os justos como os perversos? Suponhamos que haja 50 justos na cidade. Mesmo assim os exterminará, e não pouparás por causa deles? E não a pouparás por causa deles? Claro que não faria tal coisa, destruir o justo com o perverso. Afinal,
estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira? Certamente não farias isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? O Senhor respondeu: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparia a cidade toda por causa dela. Então voltou Abraão a falar: embora eu seja apenas um pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa ao meu Senhor. Suponhamos que haja apenas 45 justos e não 50. Destruirás a cidade toda por falta de 5 justos? O Senhor disse: se encontrar ali 45 justos, não a destruirei. Abraão levou seu pedido ainda mais longe. Suponhamos que haja apenas 40. O Senhor respondeu: por causa dos 40 não a destruirei. Por favor, não fiques irado comigo, meu Senhor, suplicou Abraão. Permita-me falar. Suponhamos que haja apenas 30 justos. E o Senhor lhe disse: se encontrar ali 30 justos, não a destruirei. E Abraão prosseguiu: mais uma vez. E uma vez que tive a ousadia de falar ao Senhor, permita-me continuar. Suponhamos que haja apenas 20. O Senhor respondeu: por causa dos 20, não a destruirei. Por fim, Abraão disse: Senhor, não fiques irado comigo por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas 10. O Senhor respondeu: por causa dos 10, não a destruirei. Quando terminou a conversa com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para sua tenda. Gênesis capítulo 19. A destruição de Sodoma e Gomorra. Ao anoitecer, os 2 anjos cegaram a entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado ali. Ao avistá-los, levantou-se para recebê-los. Deu-lhes boas-vindas, curvou-se com o rosto no chão e disse: meus senhores, venham à minha casa para lavar os pés e sejam hóspedes esta noite. Amanhã poderão levantar-se cedo e seguir viagem. Não, responderam eles. Passaremos a noite aqui, na praça da cidade. Mas Ló insistiu muito e, por fim, eles o acompanharam até sua casa. Ló lhes preparou um banquete completo, com pão fresco sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido se deitar quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram de toda parte da cidade e cercaram a casa. Gritaram para Ló: onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui fora para nós, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu para conversar com os homens e fechou a porta atrás de si. Por favor, meus irmãos, não cometam tamanha maldade, suplicou. Escutem, tenho 2 filhas virgens. Deixem-me trazê-las para fora, e vocês poderão fazer com elas o que desejarem. Mas, por favor, deixem os homens em paz, pois são meus hóspedes e estão sob minha proteção. Saia da frente, gritaram eles. Esse sujeito é um estrangeiro que mudou para a cidade e agora age como se fosse nosso juiz? Faremos a você coisas bem piores do que a seus hóspedes. Então partiram para cima de Ló, tentando arrombar a porta. Os 2 anjos, porém, estenderam a mão, puxaram Ló para dentro da casa e trancaram a porta. Depois cegaram todos os homens, jovens e velhos, que estavam à porta, de modo que eles se cansaram e desistiram de invadir a casa. Os anjos perguntaram a Ló: você tem outros parentes na cidade? Tire-os daqui, genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente.
pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor, e Ele nos enviou para destruí-la. Então Ló correu para avisar os noivos de suas filhas: saiam depressa da cidade, o Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando. No dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram: rápido, tome sua mulher e suas 2 filhas, que estão aqui. Saiam agora mesmo, ou também morrerá quando a cidade for castigada. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos o tomaram pela mão, e também sua mulher e as 2 filhas, e correram com eles para um lugar seguro fora da cidade, pois o Senhor foi muito misericordioso. Quando estavam em segurança fora da cidade, um dos anjos ordenou: corram e salvem-se, não olhem para trás, nem parem no vale, fujam para as montanhas, ou serão destruídos. Mas Ló suplicou: não, meu senhor, os senhores foram muito bondosos comigo, salvaram minha vida e mostraram grande compaixão. Não posso, contudo, ir para as montanhas. A calamidade também me alcançará ali, e bem depressa eu morreria. Vejam, aqui perto há um vilarejo. É um lugar bem pequeno. Por favor, deixe-me ir para lá, e minha vida será salva. Está bem, disse o anjo. Atenderei a seu pedido. Não destruirei o vilarejo. Mas vá logo, fuja para ele, pois não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Isso explica porque a vila era conhecida como Zoar. Ló chegou a Zoar quando o Senhor aparecia no horizonte, ou melhor, Ló chegou a Zoar quando o sol aparecia no horizonte. Então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, destruiu-as completamente, além das cidades e vilas da planície, e exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. A mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto o seguia e se transformou numa coluna de sal. Naquela manhã, Abraão se levantou cedo e correu para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Olhou para a planície em direção a Sodoma e Gomorra e viu as colunas de fumaça subindo do lugar onde antes ficavam as cidades, como fumaça de uma fornalha. Contudo, Deus atendeu ao pedido de Abraão e salvou Ló, tirando-o do meio da destruição que engoliu as cidades da planície. Ló e suas filhas. Algum tempo depois, Ló deixou Zoar, versículo 30, pois tinha medo do povo de lá, e foi morar numa caverna nas montanhas com suas 2 filhas. Certo dia, a filha mais velha disse à irmã: nesta região não resta homem algum com quem possamos ter relações, como fazem todas as pessoas. E logo nosso pai será velho demais para ter filhos. Vamos embebedá-lo com vinho, e então deitaremos com ele. Com isso preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai. Naquela noite, portanto, embebedaram o pai com vinho, e a filha mais velha teve relações com ele, e não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Na manhã seguinte, a filha mais velha disse à irmã mais nova: ontem à noite tive relações com o nosso pai. Vamos embebedá-lo com vinho outra vez esta noite, e você terá relações com ele. Com isso, preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai. Naquela noite, portanto, voltaram a embebedar o pai com vinho, e a filha mais nova teve relações com ele. Mais uma vez, ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Como resultado, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Quando a filha mais velha deu à luz um menino, chamou-o de Moabe, e ele se tornou o antepassado do povo
conhecido até hoje como Moabitas. Ele se tornou o antepassado do povo conhecido até hoje como Moabitas, e quando a filha mais nova deu à luz um menino, chamou-o de Ben-Ami. Ele se tornou o antepassado do povo conhecido até hoje como Amonitas. Gênesis capítulo 20. Abraão mente para Abimeleque. Abraão se mudou para o Neguebe, ao sul. Permaneceu por algum tempo entre Cádiz e Sur, e depois seguiu para Gerar. Enquanto morava ali como estrangeiro, Abraão apresentava Sara, sua mulher, dizendo: ela é minha irmã. Por isso o rei Abimeleque, de Gerar, mandou buscar Sara para seu palácio. Naquela noite, Deus apareceu a Abimeleque num sonho e lhe disse: você vai morrer. A mulher que tomou já é casada. Abimeleque, porém, ainda não havia dormido com Sara. Assim disse: Senhor, castigarás uma nação inocente? Não foi Abraão quem me disse: ela é minha irmã? E ela própria afirmou: sim, ele é meu irmão? Agi com total inocência. Minhas mãos estão limpas. No sonho, Deus respondeu: sim, eu sei que você é inocente. Por isso o impedi de pecar e não deixei que a tocasse. Agora, devolva a mulher ao marido dela, e ele orará por você, pois é profeta. Então você viverá. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todo o seu povo morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque se levantou cedo e, sem demora, reuniu todos os seus servos. Quando contou o que havia acontecido, seus homens se encheram de medo. Então Abimeleque mandou chamar a Abraão. O que você fez conosco? Perguntou. Que crime cometi para merecer este tratamento que nos torna, a mim e ao meu reino, culpados deste grande pecado? O que você fez não se faz a ninguém. O que deu em você para agir desse jeito? Abraão respondeu: pensei comigo, este é um lugar onde ninguém teme a Deus, e vão me matar para ficarem com minha mulher. Além do mais, ela é de fato minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e eu me casei com ela. Quando Deus me chamou para deixar a casa de meu pai e viajar de um lugar para o outro, eu disse a ela: faça-me este favor, por onde formos, diga que eu sou seu irmão. Então Abimeleque pegou ovelhas, bois, servos e servas e os deu de presente a Abraão. Também lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: veja, minha terra está à sua disposição, more onde lhe parecer melhor. E disse a Sara: estou dando a seu irmão 1000 peças de prata diante de todas estas testemunhas, para reparar qualquer dano que eu lhes tenha causado. Assim, todos saberão que você é inocente. Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de modo que pudessem ter filhos, pois o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres do harém de Abimeleque, por causa do que tinha acontecido com Sara, mulher de Abraão.